Mas, Marco, muitas pessoas não te conhecem, né, como o secretário, muitas pessoas te conhecem. Eu queria que, antes de falarmos propriamente da secretaria e da nova nomenclatura, que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o secretário de Infraestrutura, Obras, Planejamento, Desenvolvimento, Urbanismo, mudou e tudo mais? E quais são aí as sessões que você agora na sua secretaria abriga? Boa tarde. Boa tarde para você, Paulinho, Reinaldo, a todos os ouvintes da comunidade FM. É um prazer enorme estar aqui para esclarecer as dúvidas. Sim, hoje a Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente. O Meio Ambiente veio fazer parte agora do antigo Departamento de Obras. Sou ferreirense nato, estive à frente realmente da APAI por um período de 3 anos como presidente, mais 3 como diretor financeiro. Sou filho de ferreirenses, meu pai construiu a Prado e Puerta, provavelmente aí o pessoal vai se encontrar de onde eu venho. E agora aceitei esse desafio junto com o prefeito Rômulo para a gente tentar ajudar a população e fazer dessa gestão um marco revolucionário aqui para o município. Bom, nova nomenclatura, mas as atividades, as funções não mudou quase nada, Marco? Não, muito pouco. Mais as atribuições mesmo para o diretor, para o secretário, né? Só isso que mudou, mas na prática permanece a mesma coisa. Bom, o secretário, pelo fato, né, de assumir já uma secretaria e não mais um departamento, a gente entende que tem assim um peso maior de responsabilidade, que até então, quando era departamento, era vinculado à Prefeitura Municipal, não que a Secretaria não seja, mas muito das responsabilidades recaía somente sobre o Prefeito Municipal. Com a Secretaria, essa corresponsabilidade aumenta para o secretário, porque agora o secretário ele responde por uma pasta, inclusive com algumas autonomias em decisões e também em remanejamento de verba, Marco, a responsabilidade aumenta. Exatamente, aumenta bastante. Tudo praticamente era nas costas do prefeito, vamos dizer assim, né? E agora o secretário tem que, mais do que nunca, estar atento a todo o andamento da secretaria para um melhor andamento dela. Então a responsabilidade realmente aumenta um pouco mais. Bom, tudo passa, quase tudo, pelo menos na questão visível, ao secretário de obras. Por quê? Vamos falar de pavimentação, obras. A questão do meio ambiente também está na sua secretaria, que é árvores, podas de árvores, obras. A própria coleta dos reciclados, lixo, sobra para obras. E a cidade, podemos dizer, está um caos, né, em relação a ruas, pavimentação, buracos, sujeira. Como é que o Marco está enfrentando isso? A dificuldade muito grande. Vamos começar pelos veículos que nós recebemos no dia 2 de janeiro, sem condições alguma de transitar. Hoje, para se ter uma ideia, eu tenho 2 caminhões funcionando, 2 retroescavadeiras que nós conseguimos recuperar uma na sexta-feira, e os caminhões de lixo. Basicamente são esses veículos que nós temos. Então, para fazer tapa-buraco, como você disse, a coleta dos galhos, que é um grande problema hoje no município, as podas, está sendo muito difícil. Mas a gente está tentando, conversando com nossos colaboradores, eles estão entendendo, estão nos ajudando muito. Precisamos um pouquinho mais de compreensão e ajuda do munícipe para entender essa passagem que a gente está tendo pelas ruas para fazer a coleta. E apesar da gente divulgar alguns cronogramas e não dar certo, mas a gente faz a divulgação do cronograma e no dia seguinte o caminhão quebra e muda tudo. É uma tarefa bem árdua, mas a gente não pode fechar os olhos para o problema, estamos correndo atrás e resolvendo na medida do possível. Bom, em termos de frota, né, sempre foi um problema sério em Porto Ferreira, e é diferente de uma empresa pública da privada, porque se fosse uma empresa privada, o caminhão quebrou, você ia na oficina mecânica, mandava consertar e estava resolvido o problema, né, se tivesse dinheiro, obviamente. A prefeitura, além do dinheiro, que vamos imaginar que até teria um valor para consertar um caminhão, não é tão simples, Marcos. Você não pode simplesmente, leva lá no mecânico, tem que trocar aqui a
a bateria ou, enfim, qualquer coisa de qualquer natureza de conserto, você não pode fazer. Não posso. Sem uma licitação e tudo mais. Não. Hoje nós temos o que chamamos de ata de registro de preço. Então tem algumas empresas que são fornecedoras já, tem um contrato de 1 ano, mas para esse fornecimento ela teria que apresentar uma tabela de preço que foi acordado na época da assinatura do contrato. Em cima desses preços eles vão dar o desconto. A gente tinha muita dificuldade de alinhar isso com o fornecedor, porque não estavam utilizando essa tabela. Hoje já voltou a funcionar. Tem que ter a dotação, como você disse, sem ela também a gente não consegue. E peças demoram para chegar, então tem todo um trâmite burocrático e isso demanda um tempo considerável que faz falta para a gente na rua, ou esses veículos parados esperando essa liberação para as compras e efetuar os serviços. Eu estava pensando aqui comigo o seguinte, tem a tal lei de responsabilidade fiscal, né? Onde não se pode gastar mais do que se arrecada e respeitar os orçamentos para cada pasta da Prefeitura, do Estado, da União, certo? Desculpe a minha ignorância, mas seria interessante também ter uma responsabilidade patrimonial, né? Não seria interessante, por exemplo, zelar pelos bens da Prefeitura, do Estado, da nação, ao passo que da passagem de cargo do Executivo, né? Se prestar conta também, olha, nós temos 10 caminhões, mas tem apenas 8 atuando porque 2 está quebrado, mas você vai consertar. E assim por diante. Essa responsabilidade patrimonial não existe, né, Paulinho? Não existe, né, Marco? Porque pelo que nós podemos ver, em toda transição do executivo, acontece exatamente isso. O prefeito que entra, pega a casa sucateada. E vai assim, vai uma bola de neve. Você não acharia interessante, no futuro, termos aí uma responsabilidade patrimonial também? Sei lá, pode ser que eu esteja floreando ou seja utópico demais, mas já que tem a responsabilidade fiscal, a patrimonial acho que está intimamente ligada, né? Eu acho que seria muito importante. Inclusive a gente já está tendo agora Porque você deve ter passado por isso, porque você foi presidente da APAI. Sim. Quando você passou o seu posto para o presidente, você passou a relação, olha, temos tantos computadores, tantas mesas, tanta cadeira, aparelho de som, sei lá, eu acho que faz parte, né, Marco? E primordialmente funcionando. Funcionando, claro, sem dúvida, sem dúvida. O que tivesse quebrado também constaria, olha, quebrou, não deu tempo de fazer licitação, você vai, mas já está a licitação pronta, enfim. Hoje, com essa nova reformulação, nós teremos um chefe de seção de frotas, isso vai ser muito importante, para passar essa responsabilidade também para o servidor que está utilizando o equipamento, o veículo e tudo mais. Sem dúvida. Certo? Com essa responsabilidade dos servidores que utilizarão esses equipamentos, eu acho que vai melhorar muito a qualidade, porque hoje a verdade é que vinha de uma forma bagunçada, para usar o português claro. Sem dúvida. Então eu quebrei, deixo ali de lado, pego outro veículo. É o último ano nosso mesmo, ano que vem a gente não vai estar aqui, o próximo prefeito conserta, compra outro novo. Isso. Né? Então o que a gente hoje recebe essa frota da forma que nós recebemos, utilizamos um tempo precioso para fazer a manutenção, para fazer o levantamento. Hoje o levantamento que nós fizemos em torno de 85% a 90% da frota de obras não dá para recuperar, não compensa fazer a recuperação. São veículos de data de 80, 90. Puxa vida. Vamos falar de contabilmente ele já está depreciado. Então não tem serventia para a gente gastar um dinheiro que não vai servir para muito tempo. Óbvio que logo ele vai dar manutenção novamente. Então você está fazendo assim, digamos, uma companhia para as ambulâncias também. Está no mesmo patamar. Estamos lá. Está no mesmo saco. Um espaço aberto para receber esses veículos e fazer um despacho depois deles aí para um leilão, alguma coisa parecida. O Marco, uma das reclamações que mais chegam aqui na emissora é em relação ainda, né, embora o prefeito semana passada até falou sobre essa questão, do lixo. A cidade está muito suja. Inclusive ali perto do próprio almoxarifado, né, onde funciona a Secretaria de Infraestrutura, na rua de trás, ali na Manuel Silva Oliveira, tem a esquina do próprio... Parece quase com um depósito de lixão, né? Além de ter aquela rua, por conta até da transportadora, que a rua está sempre
quebrada, não sei qual vai ser essa solução, você já conversou com o dono da empresa, se existe aí uma possibilidade até de uma parceria, porque ali é caminhão pesado e o solo afunda mesmo. Aquela esquina, a esquina de baixo da Carlindo Valeriano com a Manuel da Silva Oliveira, eu até conversava com o prefeito a semana passada justamente sobre isso, porque eu passo por ali diariamente. Eu venho para a rádio, inclusive tenho vindo a pé, eu moro no Águas Claras, depois nós vamos falar da entrada do Águas Claras também. E eu percebi e falei, prefeito, o senhor fala que tira o lixo, mas eu passo lá todo dia tem lixo, e eu resolvi passar e observar o lixo. E tenho percebido que realmente todo dia tem lixo, mas todo dia é lixo diferente. Como é que faz? Tem uma fiscalização? Como é que o Marco, agora secretário, pensa em resolver essa questão, Marco, de tirar o lixo e ao mesmo tempo deixar a cidade limpa? Essa é a impressão que nós estamos tendo no início do nosso trabalho. A gente limpa, passa no outro dia, tá sujo. O que está acontecendo? O prefeito, eu ouvi também ele pedindo a população para nos ajudar nesse sentido, tentar entrar em contato com obras para a gente informar quando o caminhão vai passar por lá, mesmo que a gente não consiga atender o cronograma, mas a gente pode montar um cronograma até com a população, devido à falta de caminhões. Hoje nós conseguimos legalizar uma área para descarte desse material de galhos e folhas e tudo mais, né? Então a gente vai agora passar essas informações adiante. Isso já vai ser um facilitador muito grande, porque a gente também pode dar essa possibilidade para a população descartar esses galhos. Mas às vezes é um pouquinho frustrante, porque a gente corre atrás e o serviço parece que não aparece, né? Ficou a desejar. Mas vou ser sincero, eu nunca vi um acúmulo tão grande de galhos que nem nesses últimos 100 dias. É muito lixo. Inclusive ele falou dessa área, se já está liberado, que hoje inclusive foi uma data, né, que está completando aí os 100 dias também de governo, né, iria ser feita uma reunião com os secretários, fazer uma avaliação, uma prestação de contas desses 100 dias, a liberação desta área, né, que é indo ali pela a estrada da Batrol, indo embora à frente, se já estiver liberada, quando que vai começar a ser aberto para que a população também possa, inclusive, semana passada veio um grupo de marceneiros falar com o prefeito justamente preocupados com isso, porque não pode mais levar onde eles estavam descartando o lixo. Certo. E agora tem que levar nessa área, mas precisa resolver, porque o acúmulo nas empresas também já está sendo grande, Marco. Sim. Já está uma data pré-estabelecida para isso começar ou não? Olha, pelo fato dessa semana ser bem curta, pelo feriado que temos aí, eu acredito que até no início da próxima semana a gente já esteja divulgando todo o processo de descarte, como vai ser, se ainda vai entrar em contato conosco e nós faremos a retirada, mas a nossa chefe de divisão do meio ambiente, a Cristiane, ela já está terminando de elaborar todo o processo para a gente poder divulgar com mais clareza, informando a população de como faremos. Que aí pelo menos parte do problema começa a ser resolvido. Exatamente. Né? Que aí vai ser só madeira e galhos, é isso? Exato. Não é uma área destinada a outra... Não, ainda em parte dos resíduos de indústria, né, de construção civil. Que ainda é um problema sério. Ainda é um problema sério, a gente também está correndo atrás. O meio ambiente está tentando, conversando com a CETESB. A CETESB tem nos pressionado bastante para resolver o mais rápido possível esse problema. Então, são várias vertentes que a gente está correndo atrás e tentando resolver todas ao mesmo tempo para a gente melhorar esse aspecto da cidade, fazer essa coleta da melhor forma possível. Em relação aos galhos, né, Paulinho, que nem eu troquei uma ideia com você aquele dia, eu e o Paulinho nós achamos solução para tudo, sabe? Não precisa passar isso para a prefeitura, né, Paulinho? Lógico. Em relação aos galhos e aos retalhos da marcenaria, eu estava trocando ideia com o Paulinho em relação às olarias aqui de Porto Ferreira, muitas delas têm forno a lenha, não se poderia, veja bem, é papo de leigo, tá? Não se poderia unir o útil ao agradável aí? Exatamente, nós estamos iniciando os contatos com essas pequenas olarias para ver o interesse que elas têm nessa coleta dos galhos. Dos galhos, principalmente, porque o galho nada mais depois de seco, é lenha. Sim, sim. Independente da espécie de árvore que for. Exato, existe sim essa conversa já, nós estamos procurando esses parceiros que queiram. Inclusive, se alguém estiver ouvindo e tem interesse, procurar a gente lá no departamento, na Secretaria de Obras, conversar com a Cristiane, para a gente... Porque aí a gente cairia, de fato, na famosa sustentabilidade, né? Exatamente. Quem sabe dá certo.
Depois você passa aí o ônus da ideia para nós, né, Paulinho? Uma ideia, inclusive a Cristiana já esteve aqui com a gente na Semana da Água, falando sobre algumas questões. Obviamente fomos falar sobre água, preservação, mas em off, alguns assuntos nós acabamos conversando. E ainda dentro desse contexto, galhos, árvores, poda, porque o que acontece? O proprietário da casa acaba plantando uma árvore, talvez até de forma errada, eu até fiz essa observação, porque na porta da minha casa, na época eu fui pedir orientação na prefeitura, plantei uma árvore e arrependi, porque não é uma árvore própria, quebrou a calçada, muito grande, já está na fiação, porque é justamente do lado onde passa a energia elétrica, então tem uma certa burocracia agora para tirar a árvore, tem que ter todo um protocolo. E a Cristiana até falou, não sei se isso procede, se for porque é da sua pasta, de uma possibilidade de voltar essa responsabilidade para a prefeitura, no caso de monitoramento, até de plantio de árvores, porque em ruas tem, outras ruas não tem. O cidadão não gosta de plantar árvore na frente da casa justamente por quebrar a calçada, mas há uma necessidade em virtude do meio ambiente. Exato. Aí o cidadão não planta a árvore, aí quando você vai guardar, estacionar o seu carro na sua sombra, ele parou o carro dele ali, pô, mas planta uma árvore na sua casa e você tem a sua sombra. Mas a gente tem esse problema, existe essa possibilidade de voltar esse monitoramento e o setor de meio ambiente da prefeitura equalizar essa situação? Olha, de tantos em tantos metros tem que ter a arborização, porque lógico que uma cidade arborizada, o clima também melhora. Existe essa possibilidade, sim. A Cristiane está criando as diretrizes para passar para o munícipe como a gente proceder com arborização, melhoria nas rotatórias. A gente vai fazer um projeto de paisagismo. Então, tudo isso vem de encontro com essa legislação que ela está montando, com esse programa que ela está montando, e a gente vai divulgar o mais rápido possível. E seria de interesse absurdo para a população, porque a gente monta um cronograma de podas, de limpeza, isso tudo vai efeito cascata, né? A gente vai corrigindo uma coisa e vai melhorando em todos os aspectos. Então existe sim essa preocupação, como a gente estava conversando em off, a gente tem algumas coisas emergenciais que estamos correndo atrás agora para tentar limpar mais a cidade, os buracos e tudo mais, e depois esse segundo plano já vai encaixando agora que nós temos realmente de fato o meio ambiente trabalhando e funcionando de forma... Porque até então o meio ambiente não era nem vinculado a obras, né? Era vinculado ao desenvolvimento. Exatamente. Com essa nova administração é que passou, que eu acho que até é mais fácil, né, para se conduzir o trabalho. Sim. Mas vamos falar de algumas questões pontuais. Eu sei que você trouxe aí uma relação, uma prestação de contas também da sua Comecei pasta. a simpatizar mais com ele. O Galo colocou aqui que ele é corintiano, Paulinho. Opa, lá. Como diz, é nós, meu filho. Fala. Tá vendo só, Paulinho? Bacana. Tá aí. O Valdir Gada vem fazendo um bom trabalho frente ao departamento. Marco a onda corintiano. Hoje secretaria. É corintiano, então? Corintiano. Bom, pelo menos já tem uma qualidade, né? o Marco, vamos falar de algumas questões pontuais, porque, como eu disse para você, eu venho a pé e a gente acaba parando na rua, conversando. Fala, Paulo, ele vai lá, pergunta. Eu já falei com quase todos os vereadores, já falei com o prefeito, e agora, como é pertinente à sua secretaria, ali aquela área que liga o Águas Claras ao São Manuel e também o Águas Claras, que agora você sabe, pelo menos os pedestres têm um caminho que passa ali por frente à antiga San Marino, e infelizmente tem uma pequena mata, felizmente tem uma pequena mata, infelizmente que o povo, inclusive lixo, que é o caminhão da coleta acaba passando, acaba tendo um descarte, e em frente à nova entrada da Vidroporto tá quase que um lixão. Tem alguma programação para aquela área? O que vocês pretendem? Algum tipo de autuação, de multa? Porque o que não dá. Todo dia alguém descarta, inclusive, o prefeito até falou isso, falou, Paulo, o dono da casa que gera o lixo, ele é obrigado a dar uma assinação. Hoje tem os caçambeiros, né, e tem alguns que tem os carroceiros. Enfim, às vezes você paga para o cidadão tirar o lixo da sua porta. Aí você vai atrás, ele tá jogando exatamente em frente da Vidroporto. Ele até citou uma frase, mas uma coisa de enxugar gelo, né? Bem por aí.
Tem alguma previsão disso? Que eu estava lendo, inclusive saiu manchete do Jornal do Porto, que iriam intensificar a fiscalização também. Mas o que você está vendo nessa questão? E ali aquela área, porque está muito sujo. Eu passo por ali todo dia a pé, é complicado. Complicado, né? Por coincidência, eu passei naquela área a semana passada para verificar essa situação dessa interligação dos dois bairros. Inclusive com a solicitação da Vidroporto, da gente solucionar o caso junto com eles, né? E o que acontece? Ali ainda são propriedades particulares. Então, nós estamos em reunião, vamos agendar outras reuniões com os proprietários, para a gente chegar num denominador comum para resolver essa situação. Hoje, ainda, nós não podemos tomar nenhuma atitude pelo fato daquilo ali ser ainda área particular. Né? Estamos procurando alternativa. Nós sabemos da preocupação dos moradores, que os veículos atravessam ali São Manuel e está estragando algumas casas, que tem a reclamação, a própria rua. Então, a gente está procurando alternativas para sentar de uma vez, discutir com todos os proprietários ali e a gente arrumar a melhor solução. Quanto ao descarte, é um pouquinho mais de conscientização. A gente sabe que não é só ali, tem outras. A gente está tentando tomar atitudes como isolar as áreas, cercar, para ver se diminui esses descartes. Talvez agora com essa área de descarte que nós conseguimos, melhore um pouco. Mas ainda a gente precisa um pouquinho de conscientização da população. Eu sei que eles vão dizer, mas se eu procurar vocês vão falar para a gente que vai descartar onde? A gente vai dar uma solução, vai dar uma destinação. Só peço realmente, como o prefeito deve ter pedido, para ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de conscientização para nos ajudar. A gente ajuda também a população. Dentro do cronograma da Secretaria, juntamente aí com o setor de desenvolvimento meio ambiente, né, o meio ambiente que agora faz parte da sua pasta, existe algum estudo para se fazer uma campanha institucional de conscientização, Marcos? Você está pensando justamente por conta disso? Eu já cheguei a parar e conversar com algumas pessoas fazendo descarte e a justificativa é justamente essa. Eu vou jogar onde? Eu vou jogar na parte da minha casa? Não tem, a prefeitura não dá destinação, não tem onde eu jogar, eu jogo aqui, pelo menos tá. Só que está trazendo problemas, porque o lixo está bem pertinho de casa, quer dizer, dos bairros, tanto São Manuel quanto Águas Claras, como outros bairros. É só você pegar aqui indo para Independência, qualquer terreno baldio. Esses dias eu resolvi dar uma volta ali naquele bairro que está totalmente asfaltado, que é ali do Areia Branca, que loteado, tem asfalto, tem tudo, mas por alguma questão que provavelmente não vai dar para a gente abordar isso, mas tem muito terreno vazio, quer dizer, e também tem o lixo lá, quer dizer, ou seja, terreno vazio aberto é depósito de lixo. É depósito de lixo, exato. A gente tem um projeto de começar com conscientização, principalmente nas escolas, começar com as crianças vão, acho que ajudando os pais a se conscientizarem com essa solução. É uma situação que o mundo está enrolado com esse negócio de lixo. Vamos falar a verdade, né? É lixo eletrônico, residual de construção, galhos, o orgânico mesmo, né? Então, nós temos esse projeto, mas ainda a gente está tapando buraco aqui, resolvendo emergencial, para depois entrar com esses novos projetos, inclusive de conscientização da população, sim. A gente precisa. E mais do que nunca, essa área agora destinada é o começo da gente fazer essa divulgação para a população, né? A gente percebe, Marco, que todos os problemas acabam girando em torno de um assunto bem próprio por conta do Departamento de Obras. Nós estamos falando de lixo, só para concluir essa questão, eu quero até aqui parabenizar a Secretaria e também o setor, não sei como é que está vinculado isso, do meio ambiente, que está junto com vocês agora, a divisão de meio ambiente, né, que antes era a seção, depois departamento, enfim, a seção de meio ambiente que está vinculado à sua pasta, que realizou uma coleta de lixos eletrônicos, que também é um problema sério aqui em Porto Ferreira. Nós sabemos que é de responsabilidade do gerador. O cara, ele trabalha com produto, ele vende o produto, consequentemente ele teria que receber o produto usado e fazer, mas não é assim que funciona. Na prática,
não é assim que funciona e acaba essa responsabilidade indo para a Prefeitura Municipal. É mais uma lei que não pegou. Não pegou. A lei no Brasil funciona igual vacina. Umas pegam, outras não. É bem por aí. É o caso das lâmpadas fluorescentes. Olha, o lojista vendeu, ele teria que pegar aquela lâmpada, só que não tem aonde ele descartar, ele acaba não pegando e o problema acaba caindo de novo no colo da população, que joga ali atrás do clube de campo, ou vai ali na Vidroporto, enfim, em algum lugar ele dá um jeito de jogar de uma forma errada e até contaminando. Então a prefeitura realizou essa coleta, mas eu tenho a impressão, Marco, que o lixo gera praticamente diário, né? Inclusive bateria de celular, o próprio lâmpadas, que não é em qualquer lugar que você pode destinar, um computador, enfim. Existe a possibilidade de se ter um local permanente, ou a prefeitura esporadicamente poderá fazer isso, ou já tem algum estudo de uma empresa, que a gente sabe que tudo isso rende também. É um lixo que, se tiver as empresas recicladoras, poderão lucrar com isso. Existe qual o estudo em relação a isso, Marco? No primeiro momento, Paulinho, a gente ainda vamos fazer outros mutirões. Nós estamos conversando, existe uma possibilidade de a gente fazer a terceirização do nosso aterro sanitário, e nessa terceirização fazer uma ampliação, fazer uma usina de reciclagem. Então, e tudo isso vai entrar a reciclagem da construção civil, eletroeletrônico, plásticos, e toda a separação do lixo. Isso é fundamental. Ajuda na coleta, diminui a quantidade de orgânicos que vai ser depositado no nosso aterro, melhora a vida útil do aterro, certo? Há ganhos por cooperativas também que vão poder trabalhar com essa coleta. Então existe sim os estudos para a gente fazer talvez essa terceirização, e na terceirização vem todos esses processos juntos, de eletroeletrônicos, construção civil, orgânicos, plásticos e assim por diante. Nesses 100 primeiros dias de governo, já houve alguma empresa ou a manifestação de algum tipo de interesse por essa situação? Sim, algumas empresas nos procuraram, estamos em conversação, passando as informações que eles precisam para montar esse projeto, montar o custo para nos passar. Então, algumas empresas que você percebe que são sérias, de grande expressão, inclusive que atende Belo Horizonte, grandes centros. Outras que você vê que está tentando aventurar, então não dá nem para continuar a conversa. Mas existe sim os projetos, a gente está aguardando aí a oposição deles de passar esse curso para a gente sentar uma comissão aí, se for o caso, analisar bem e dar sequência nesse pensamento aí, que é importante, que é um problema mundial, e então a gente não está fora disso não. Está intimamente ligado com a saúde, né? Sim, saúde pública. É isso que a população tem que analisar também e deixar se influenciar, né? A reciclagem, o lixo, tudo está essencialmente ligado com a saúde. Quanto mais lixo nós tivermos espalhado pela cidade, mais cheios estarão os nossos postos de saúde. Isso é inevitável. É uma consequência. Resolvendo um problema, você acaba diminuindo problemas em outros. Ameniza, né? Ameniza. Lógico que não vai acabar com o problema, mas vai diminuir bastante. O Marco, está a fim de dar uma volta na cidade ou não? Vamos lá. Começar no Águas Claras, que a gente já tinha falado. O Águas Claras sempre foi um problema, né, em termos de asfalto. Desde o início, quando foi feito o asfaltamento, as próprias ruas onde passam o transporte coletivo, os ônibus, aonde eles param, criam-se montanhas. E a calçada acaba quebrando sarjeta, o próprio asfalto sobe em cima da calçada. São ruas que estavam bastante preocupantes. Só no percurso, era a Rua 2, a rua que corta o bairro, e a Rua 5, porque era uma rua onde passava o ônibus, que é um veículo mais pesado. Com a abertura da empresa Vidroporto, a entrada de caminhões agora passou a ser não mais pela Anhanguera, mas sim ali pelo bairro, que acabou muitos caminhões entrando no Águas Claras e também no São Manuel. Certo. Eu andei até passando no São Manuel, o problema é até um pouco menor do que no Águas Claras, que é bem no trevo, bem na entrada. Isso.
Até fizeram uma operação, jogaram lá uns cascalhos, fizeram uma pequena massa fria de asfalto e jogou, mas jogou cedo, de tarde já estava exatamente como estava antes. Foi até um desperdício de material. Foi. Né, porque não resolveu o problema. Como é que você vê essa situação? Tá. Arcir de Areta, Águas Claras e um trecho do Jardim Vitória, do Centenário, perdão, nós estamos em discussão com a empresa, uma empresa que ela tem uma multa para acertar com o município, certo? Então nós estamos em discussão, estamos em fase final já dessa negociação, que eles vão fazer novamente essa entrada do Águas Claras, a correção, apesar de nós estamos fazendo todo o trabalho de coleta de água pluvial já na Arcir de Areta e também no Centenário, eles vão refazer esse trabalho todo e bem breve vai ficar tudo bom de novo. Tem um assunto que eu estava discutindo num bom sentido, desde a época ainda da outra gestão, na época, diretor de obras, o Valdir Bosso, que é lá no Cuca Fresca, que também é um problema sério de acesso. E agora, na época, ele falou, olha, com a vinda dessa grande empresa que está sendo instalado lá, há uma possibilidade de se estudar uma entrada melhor. Fui falar até com a superintendência da Intervias, aí disse que aquele acesso não é regulamentado, porque o Cuca Fresca também não é um bairro que estaria regulamentado. Se fosse fazer, teria que tirar aquele acesso ao invés de resolver o problema. E agora é um problema que caiu no colo do novo secretário. O problema continua, o acesso continua, a empresa está sendo feita, não sei como é que está o estudo para isso, já foi pauta de requerimento na Câmara Municipal, né, os vereadores, eu não me retorno agora o nome do vereador, mas eu acho que é o Gustavo, até uma sugestão de fazer uma terceira via, pelo menos até o pedágio, né, e aí acabaria resolvendo talvez essa questão de acessibilidade ali no Cuca Fresca e outro bairro, que eu não me recordo o nome, que fica à direita da pista ali, Estância Flávia, né? Se não me falha a memória, Estância Flávia. Como é que está isso na administração agora e na sua pasta? Nas primeiras semanas já de governo, eu, junto com o Coronel Diniz, nós fomos pessoalmente conversar com o pessoal da Intervias sobre essas áreas, também da SP-215 aqui do lado do Las Palmas, naquela Sim. região também, que carece de atenção. Fomos bem recebidos por eles lá, expomos todos os problemas, eles pediram um projeto para a gente apresentar, falaram que fariam uma visita aqui para fazer os estudos todos. Encaminhamos agora um ofício fazendo essa solicitação formalmente. Eles estão de portas abertas para nos ajudar a resolver esse problema. Estamos aguardando um novo retorno deles, de quando farão a visita, e isso está em estudo, está em pauta, e a gente está conversando diretamente com a Intervias para resolver isso aí, que é uma questão preocupante, haja visto que o aumento de tráfego foi muito grande, principalmente aqui na área do Las Palmas, do Santo Afonso. Então isso é uma preocupação sim da nossa gestão, sim. Chegou uma pergunta aqui do Paulo Rogério, você viu aí, Paulinho? Não, porque meu tablet não está Ele está dizendo assim, ó, você falou Santo Afonso, coincidiu aqui, ó, estrada ao lado do Santo Afonso, passa o caminhão de lixo para fazer o descarte, está virando um lixão ali, responsabilidade, afinal, seria de quem? Porque a sujeira está transformando em um muro de proteção a plantação de cana. Paulo Rogério de Moraes. Vem de encontro o que a gente está conversando sobre os descartes, né? É uma preocupação muito grande. Vamos falar essa área que nós conversamos da Vidroporto, essa chegada no nosso aterro sanitário, o Clube Porto Ferreira, naquelas ruas, Isso. A interligação do Jardim Aeroporto com a Vila Maria, tudo são áreas agora de descarte. Aquela Batista Arnone ali é um caos, né? Exatamente. Então nós estamos correndo, tentando
diminuir esse descarte, mas é uma situação difícil, porque às vezes acontece à noite, foge dos nossos olhos, então a gente fica um pouquinho de mãos atadas. O certo seria estar fazendo uma implantação de umas câmeras ali, né? Nós até falávamos ali isso com o prefeito, né? A sugestão, porque... Mas tá filmando, né? Porque, poxa... É impossível, você não tem ser humano suficiente porque a demanda é muito grande. É muito grande. Até nós falávamos sobre algumas ações da Guarda Municipal, em patrimônios da municipalidade, mas é impossível a quantidade de homens que tem e a extensão da cidade, porque eu já cheguei a flagrar isso na época da TV, pessoal fazendo descarte no Pascoal Salzano, que também ali aterraram inclusive algumas minas com lixo. A própria Arcides Jareta, a gente sabe que boa parte dela e o problema de asfalto e de manutenção daquela rodovia é por conta disso. Sim. Porque foi feito com material que não era para ter sido utilizado ali naquela região. E ao mesmo tempo em outro bairro, como eu falei para você aqui, do Areia Branca. Quer dizer, só que eu estava com 2 equipes de reportagem e nós chegamos a flagrar no mesmo momento 2 situações de carroceiros levando, quer dizer, mas não dá para a prefeitura fazer isso. Existe essa possibilidade que o Reinaldo acabou lembrando, né, que a gente falou, de repente monitoramento por câmeras de segurança em alguns pontos estratégicos? Para ser sincero, da minha parte, eu nunca pensei nisso, né? Mas talvez seja uma possibilidade de conversar. Porque seria a única maneira de pegar com a boca na botija, não tem outro jeito. Vamos hipoteticamente, eu vou até jogar essa como suja, assim como a gente falou dos galhos, né? Exato. De repente, por exemplo, ali na região do Porto Feira Futebol Clube, que atrás do campo é um caos. Né? De repente, até com o presidente Lamelas, com o presidente, instalam uma câmera para flagrar, pelo menos registrar a placa, alguma coisa. Se não der para simultaneamente, né, flagrar, ou de repente acontecendo, pode mandar um comunicado para a Guarda Municipal, a própria Polícia Ambiental, enfim, tomar. E alguns pontos, por exemplo, ali na Vidroporto, com a própria Vidroporto, na guarita de entrada, eu tenho a impressão que se colocar uma câmera na entrada da guarita da Vidroporto, vai pegar toda aquela extensão da rua. Por que eu digo isso? Temos uma câmera, não vou falar onde fica, né, mas é uma câmera de sistema de monitoramento, que flagrou, né, na inauguração, um pessoal colocando droga na Praça do Cristo. E a câmera estava, diria, a uns 4 km de distância. Conseguiu dar um zoom e flagrar o exato local onde o cidadão estava. Quer dizer, então, as câmeras de hoje têm uma qualidade muito boa. Sim. Será que não seria, Marco, uma das tentativas, lógico, aliado a campanhas institucionais de conscientização, mas pegar por aí alguns pontos estratégicos, até a própria empresa instalaria? Acho que seria, como uma parceira, né? Acho que seria importante, mas a gente tem que dar ênfase realmente para regularizar as áreas de descarte, e aí sim você tem como cobrar mais efetivamente a quero ser pessimista. Vamos regularizar a área lá passando a Batrol, né? Certo. Atrás daquele condomínio novo lá, né? Jardim dos IPs. Isso. Tá, regularizou. Eu moro no Águas Claras. Estou falando agora por comodismo. Eu vou pegar uma carretinha ou a mesma carriola, porque eu já flaguei alguma coisa. Eu não vou lá no Jardim dos IPs, eu vou jogar aqui perto do Vidroporto. Porque mesmo tendo a área, vai ter que se ter um trabalho de autuação, de multa, entendeu? O descarte pequeno, eu não quero dar números aqui porque talvez eu me equivoque, mas acho que é 1 metro cúbico é de responsabilidade do município. Quer dizer, a gente regularizando isso, os maiores descartes eles vão ligar para o terceiro, ele vai buscar, está tudo certo. Esse menor, ele vai ligar aqui para o departamento e a gente faz a retirada. Como vai diminuir a proporção, vai facilitar. Mas a ideia de monitorar ou de alguma forma, o medo é o seguinte, ele vai mudar de lugar também, né? Você vai monitorar um lugar, ele vai descartar no outro. Isso é complicado. Mas a gente partir dos locais. É meio cultural mesmo. Isso, né? Está na cabeça Exato. De algumas pessoas isso. Se a gente conseguir realmente regularizar as áreas, como nós estamos correndo para resolver esse problema, dar a destinação correta e partir da conscientização da população, eu acho que vai melhorar muito. É um trabalho de formiguinha, pequenininho,
mas eu acredito muito que a gente vai conseguir sim ainda dentro dessa gestão. Porque se dá por esse monitoramento, tem que se arrumar uma van também, para pegar as pessoas, porque vai encher uma van. Então, tranquilo, né? Né, Paulinho? Não tenha dúvida. Então, se colocar ali na Vidroporto, deixa uma van no jeito que vai precisar de uma van. Vai. O carro só da Guarda Municipal vai ser pouco. Olha lá se não precisar de um ônibus. Infelizmente, né? A gente leva na esportiva, mas o problema é grave e sério. Você vê, Marco, a hora passa muito rápido, falta só 5 minutos. Verdade. E eu vi que você trouxe uma lista. Tem algum assunto que nós acabamos não abordando, porque a questão é isso mesmo. É lixo, é buraco, é bairro, loteamento, enfim. O que mais que está na sua paz que carece aí de esclarecer a população feirense? Olha, na verdade, eu até achei que a gente teria alguns questionamentos do qual o andamento que está a nossa secretaria hoje. Então, a famosa colinha aqui, né, o que nós executamos nesses 100 dias. Porque são 100 dias de governo, né? Exato. Hoje é o marco, né, dos 100 dias, então... eu coloquei aqui que nós fizemos em torno de 1.800 metros quadrados de tapa-buraco. Nós fizemos Dentro desse tapa-buraco está aquela questão do águas claras que eu falei que não resolveu para nada, né? Provavelmente está, infelizmente. Gostaria que tivesse ficado melhor ali, mas a gente vai consertar. A Vicente Zini, que no início da nossa administração estava um caos ali, com um buraco cedendo a lateral onde passa o nosso córrego, foi feita a manutenção ali. Instalações de academias e manutenção em algumas delas. Algumas repartições públicas de todas as pastas aí solicitaram mão de obra. Eu tenho uma defasagem muito grande de pessoal que aposentou, saiu, e infelizmente o único departamento ou secretaria hoje que não pode repor um servidor por aposentadoria é só obras. As outras pastas podem, mas vamos tocando, a gente vai conseguir. Já tem se a gente conseguir atingir a meta, e eu creio que vamos atingir da folha, aí vai ser... Dá uma aliviada, né? A terceirização do Temer não vai ajudar nessa parte aí? Existe uma possibilidade, né? Pelo menos alguma coisa vai servir a terceirização. Eu acredito, acho que não para esse ano, mas talvez a gente estudar para o ano que vem seria importante. Acho que seria uma grande ideia. A gente tem muitos projetos que foram enviados às outras secretarias, anteprojetos e projetos para tentar alguma verba importante para ginásio, parque municipal, teatro municipal, manutenção das UBSs e centro de especialidade médica de imagem, anteprojetos para a área de lazer. Então o departamento está caminhando, a gente vem trabalhando, fazendo os esforços possíveis para atender a população e tentar melhorar muito o município aqui. Ali no Jardim Anésia, aquela região que inclusive estão sendo estudados aí para legalizar, e ali é sempre um problema, né? Inclusive você falou do Diniz, que teve com você em alguns lugares. O Diniz foi um dos que eu tive aí a oportunidade de conversar na gestão passada, que inclusive ele tem uma vasta experiência, já foi também secretário em São Paulo, foi o chefe maior da polícia do estado de São Paulo, e justamente naquela questão do rio, que está bastante assoreado, que quando chove, inunda, entra água nas casas. Ele falou ainda para mim, Paulo, infelizmente a gente precisa de licença ambiental para limpar o rio. Ainda brinquei com ele, falei, Diniz, para o povo jogar o lixo no rio, ninguém fala nada. Para tirar o lixo do rio, eu preciso que algum órgão ambiental me autorize a tirar o lixo do rio, porque senão pode incidir multa para a municipalidade. Pode um negócio desse, não? Um dia eu estava conversando com o pessoal dos canoeiros. Sim. Na época que o rio estava muito baixo, tem uns pneus ali do lado. Isso. Eu falei, poxa, por que você não aproveita agora, né? Tira aquilo ali. Ele falou, não pode. Aquilo já faz parte do rio. Tem que ter uma uso capião do rio. Pelo meio ambiente, aquilo já faz parte do contexto. Do contexto ali. Então não pode, só com uma autorização expressa do meio ambiente, não sei de que órgão. Eu fiquei pasmo, né? Eu não entendi. Falei, como que um negócio que vai levar mais não sei quanto tempo para deteriorar não pode ser tirado agora? O cabo estava dando um mau contato. Aí, agora já melhorou. Não, é aí mesmo. Mexe aqui no cabo, nesse aqui. Isso. Agora, tá me ouvindo? Tá, melhorou. Melhorou? Infelizmente, uma hora.
balanço desses 100 primeiros dias. O Rômulo se comprometeu na próxima segunda-feira, estando presente, fazer essa apresentação, e provavelmente a Secretaria de Infraestrutura fará parte desse balanço que acontecerá na próxima semana com a presença do prefeito. Penso que conseguimos, dentro desse espaço, esclarecer, o pessoal conhecer um pouquinho mais o Marco, mas tendo problema, tanto seja de lixo, pode ligar lá na secretaria, que alguém vai dar pelo menos um direcionamento. Sim, essa é a diretriz que eu passei para o nosso pessoal: atender o munícipe, ouvi-los, tentar sanar o problema, se não possível, pelo menos amenizar um pouco, e na medida do possível a gente vai atendê-los. Estou de portas abertas, atendo todo mundo. Nosso telefone lá é o 3589-3600, estamos à disposição. Pedimos um pouquinho de paciência, a gente ainda vai melhorar bastante, tenho fé nisso, e o Rômulo está dando essa diretriz, essa boa perspectiva para a gente. Muito bem, conversamos com o secretário de Infraestrutura, Serviços e Obras e Serviços, como é que é a nomenclatura correta agora? Secretaria de Infraestrutura, Obras e Meio Ambiente, né? Que meio ambiente agora faz parte, saiu, desvinculou do desenvolvimento e foi para obras. Marco, obrigado, sucesso, parabéns frente à Secretaria. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, uma boa tarde a todos. Reinaldo Rocha. Obrigado, volte sempre. Comunidade FM, a sua rádio.